Bom pessoal, vamos lá então em João 6,44. Agora sim a gente vai entrar em assuntos mais etimológicos bem interessantes. Vamos lá, olha só. Diz assim, o Messias falou: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Qual que é o pensamento popular das pessoas? Esse trouxer é assim: vai pregar o evangelho e a pessoa vai decidir se ela vai crer ou não. Mas o Pai está tentando trazer a pessoa, está tentando atraí-la, está tentando assim trazer. Venha, por favor, olha lá, eu dei meu filho para morrer por você. Por favor, venha, estou te implorando. Eu estou te implorando para que você se converta e venha até mim, por favor. Coitadinho de mim, olhe para mim, eu estou clamando para você. Você acha que é isso? Você acha que esse é o Criador? É assim que ele age? Não é assim, é o contrário. Olha só, o que significa o Pai trazer pessoas ao Messias? Alguns erroneamente vão dizer que é apenas um convite ou atrair. Todavia a palavra grega usada aqui é elko, que significa compelir por irresistível superioridade. Compelir por irresistível superioridade. Compelir é convencer totalmente, de uma forma irresistível, de um nível superior. Isso é trazer, trouxer. Não tem nada de convite, não tem nada de apenas atrair assim, implorando por favor. É diferente essa atração. Nós já vamos ver aqui, ó. Então preste atenção que o assunto é bem importante, interessante e complexo. Olha aqui, exemplos etimológicos. Tiago 2,6. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais. A palavra arrastam aqui é elko também, a mesma palavra usada lá em João 6,44. Agora, se você usar aqui, trocar, né? Você vai trocar arrastam, né, por convidar. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos convidam para os tribunais? Isso faz sentido para você? Aquele texto de Tiago 2,6 não fala de convidar para um tribunal. Eles arrastavam à força a pessoa para o tribunal para serem julgados. Essa é a palavra elko, que é a palavra trazer, de João 6,44. Ninguém pode ir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E esse trouxer é no sentido de arrastar, compelir por irresistível superioridade. Outro texto, Atos 16:19. Vendo os seus senhores que se desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Arrastaram aqui no grego também é elko, tá? Mesma palavra. Agora vamos trocar por convidar. Agarrando em Paulo e Silas, os convidaram para a praça, à presença das autoridades. Isso não faz nenhum sentido, pessoal. Estavam levando eles à força às autoridades. Então, esqueça essa balela de convite. Porque não é assim. João 6,54 é muito claro. Ninguém pode ir ao Messias se o Pai que enviou o Messias não o trouxer ao Messias. E esse trouxer é esse sentido aqui. Compelir por irresistível superioridade. Eu sou mais forte que você, você vai lá e ponto final. É assim que funciona. Então agora nós vamos entrar aqui. Aonde o Messias ensinou a predestinação? Né? Porque muitas pessoas elas acham assim, ó. Não, o evangelho aí, pregação para todos.
cabe ao ser humano decidir. É o homem, é o ser humano que decide se ele vai crer ou não. O Criador não pode interferir no meu livre-arbítrio. Uma heresia pior que a outra. Vamos lá. Então, se você não tem como conciliar livre-arbítrio com predestinação, isso não existe. Ou é uma coisa ou é outra. O livre-arbítrio já foi refutado aqui nos meus vídeos há muito tempo. Inclusive tem muito heregezinho ali no YouTube dizendo que refutou. Os caras não cansam de passar vergonha, eles acham que refutam os outros. O Rômulo levou um boio, uma lavada, não sei o que, refutou. Os caras dizem que refutam sem nem citar um texto. E quando citam um versículo, é totalmente distorcido. É lamentável. Não. Então vamos lá, pessoal. Olha só que interessante isso aqui. Ó. Predestinação. Doutrina da Bíblia. E o Messias ensinou. Aonde que ele ensinou? João 10, 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Olha só. Isso é muito simples. O Messias está dizendo assim, ó, vocês não creram porque vocês não quiseram? Vocês não creram porque não foi dado chance para vocês? Não. Vocês não creem porque não sois das minhas ovelhas. Ele estava aqui pregando, tinha fariseus lá, né, nesse momento, em João 10. E ele fala, olha, a causa de você não crer não é porque você não teve chance ou porque você não quis. Ou porque você exerceu seu livre-arbítrio de me rejeitar ou resistir ao Espírito. Foi porque você não é da minha... você não vós não sois das minhas ovelhas. Você não é das minhas ovelhas, então você não vai crer. É isso. Vós não credes. É coisa simples, pessoal. Vós não credes. Por quê? Não sois das minhas ovelhas. Depois ele vai dizer que as ovelhas creem. Então existe ovelha e bode. Tem que entender se ele já nasce assim. Então o que os humanistas dizem? Se já está tudo predestinado, então não precisa pregar. Mas é justamente o contrário, pessoal. Devemos pregar porque o Pai já escolheu os seus. Eles só crerão se ouvirem o Evangelho. Você tem que entender que a pregação deve ser feita assim, para todos que você puder pregar. E só vão crer se ouvirem o Evangelho, por isso que tem que pregar. Então o argumento humanista cai por terra. Ah, se está tudo predestinado, não precisa pregar. É justamente o contrário. Você vai pregar porque já estão predestinados a serem salvos. E quando você pregar, é porque você foi predestinado a pregar. Entende? É complexo? É. Mas dá para entender se você for humilde. Se você não for humilde, lamentável. Fazer o quê? Então o humanista diz, os hereges, arminianos também. Então você citou aí, Rômulo, ó, João 6,44, mas logo a seguir o Messias fala o seguinte, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados pelo Criador. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Ó, então a pessoa tem que ir. O humanista vai dizer assim, me parece que aqui tem uma vontade do homem, não? Olha só, entenda uma coisa. O Criador não arrasta o homem até o Messias enquanto este grita blasfêmias por não querer ir. Em Jeremias 31:13 vai falar como é que é essa atração. Ó. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Por isso que em 1 João 4,19 diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Está entendendo? Só conseguimos ir até Ele porque Ele primeiro nos chama, nos regenera, nos busca, nos escolhe, nos atrai com benignidade, com grande amor. Então nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É Ele primeiro que nos escolhe, nos ama para depois nós irmos até Ele também. É o contrário, meu irmão.
Você aprendeu o evangelho tudo errado. Você aprendeu o evangelho dos méritos. Provavelmente você não vai ser salvo se você continuar nessas heresias. É graça. É favor imerecido. Então olha só. Um texto, olha só, que confirma tudo isso. Portanto, irmãos, procurai confirmar cada vez mais a vossa vocação. Esse é o chamado eficaz, você foi chamado. E eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçarei. 2 Pedro 1,10. Veja bem que ele disse, confirmar e não conquistar a vossa vocação e eleição. Está entendendo o problema das religiões do mérito? Esses que dizem que o Criador é só um necromante que precisa consultar o futuro e os mortos para ver quem vai crer, que se a humanidade está morta. Então o Criador tem que consultar os mortos para ver se ele vai crer. Você entendeu a piada? Não, né? É lamentável. Mas as pessoas pensam assim, reduzem o Criador ao ponto de, não, ele não escreveu a história do futuro, ele só consegue ver o futuro e saber o que vai acontecer, e por isso ele, então, baseado na fé prevista, em quem vai crer, ele vai eleger. Isso não é evangelho, não tem na Bíblia isso. Isso é um argumento humanista, herético, blasfemo e arminiano, e pelagiano junto. E satânico até pode ser. Porque isso reduz o Criador. Ele não elege segundo o que vai ver no futuro. A Bíblia diz que a eleição foi feita antes da fundação do mundo. Romanos 9 nós lemos lá, para que a eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Não tiveram feito os gêmeos nem bem ou mal. Ele já tinha escolhido. Não é por ações futuras que o Criador escolhe para a salvação fulano ou ciclano. Não é. É segundo a vontade dele quem ele quer. Esse é o problema da religião dos méritos. E você que está ouvindo esses bandos de herege aí, dizendo, porque o Criador olhou para o futuro e viu qual rumo as pessoas iriam seguir, então escolheu qual era o melhor, não sei o quê. Pai amado, rapaz, você reduz o Criador a apenas alguém consegue ver o futuro. Não é isso que a Bíblia diz, cara. É justamente o contrário. Não é por méritos. Eu vou escolher ele porque ele resolveu crer. Isso é salvação por méritos. Não existe. É o mesmo que eu dizer que a salvação é pelas obras. Isso é heresia. E tem um monte de gente blasfemando desse jeito aí, em tudo que é lugar. Porque rejeitam a verdade. Porque são soberbos. Não têm humildade suficiente para compreender essas coisas simples. Então você não conquista a sua salvação. Aqui a Bíblia diz para confirmar, ou seja, dando bom fruto. É só confirmar. Não é que os bons frutos vão te salvar, só vão confirmar a sua salvação. Vão dar bom testemunho, entendeu? Então olha só, que interessante o tema do próximo vídeo. Se o Criador não faz acepção de pessoas, como ele escolheu alguns e outros não? É que nós vamos entrar numa acepção de pessoas. E como é um assunto meio longo, vai ser para o próximo vídeo. Então não perca. Canal do Rômulo. Tem um canal secundário aí também, que é o Cortes do Rômulo. Verifique sua inscrição no canal, deixa o like, compartilhe, isso ajuda. E verifique aí, porque eu estou postando, talvez esses aqui sejam os últimos vídeos do canal. Não perca, ok? Então vamos lá para a acepção de pessoas no próximo vídeo. Abraço.